Olá, meu nome é Daniele, eu sou médica mastologista e resolvi criar esse canal muito focando um pouco na próxima campanha desse próximo mês de outubro, que é o Outubro Rosa, para ajudar a desmistificar um pouquinho, principalmente, os medos e as angústias e também esclarecer dúvidas a respeito do principal exame que a gente está falando desse ano, que é a mamografia. Mas antes de começar a falar propriamente de um exame mamário, de quem precisa fazer mamografia, quando que a gente precisa fazer mamografia antes dos 40 anos, se o certo é aos 40 ou 50 anos, eu vou explicar um pouquinho da principal classificação que a gente tem quando a gente está falando de exames mamários. Todo mundo que já fez algum exame de mama, então mamografia, ultrassom, ressonância de mamas, se deparou no final do laudo com uma classificação, a classificação numérica, a classificação de Biertz. Ela foi criada pela primeira vez lá em 1993 pelo Colégio Americano de Radiologistas. E ela objetivava dois desfechos principais. O primeiro era uniformizar a comunicação entre os vários profissionais que cuidam das mamas. Então, a gente tinha que padronizar o jeito que o oncologista falava com o mastologista, com o radiologista e tantos outros profissionais envolvidos no cuidado com as mamas. O segundo objetivo dessa classificação era justamente ajudar a padronizar as condutas, de forma que no mundo inteiro todo mundo soubesse que BIRADS 2 deve ser mantido o segmento apenas, já o BIRADS 4 ou 5 precisam de biópsia. Então vamos esmiuçar um pouquinho o que é a classificação. Ela é uma classificação numérica que vai de 0 a 6. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que ela não é uma classificação progressiva. Por mais que vá de 0 a 6, não é um gradual. Ela é uma classificação que engloba várias lesões, às vezes, numa mesma categoria. Por exemplo, BIRADS 4 pode ter algumas classificações agrupadas e também uma distorção arquitetural, mas são mecanismos diferentes de lesão. E não significa, por exemplo, que tendo uma mamografia BIRADS 2, no ano seguinte vindo BIRADS 3, significa que no outro ano vai ter BIRADS 4. Não, é só uma categorização de vários tipos de lesões de mama quando elas estão presentes. Então vamos lá explicar o que é cada um desses números? Então a gente vai começar com o BIRADS 0. O BIRADS 0, por mais que seja a classificação mais básica, que é de 0 a 6, a gente sabe que esse é um exame inconclusivo. Não, o BIRADS 0 não é o normal. O BIRADS 0 nada mais é do que uma classificação que não consegue dizer o que existe na mama. Vou dar um exemplo. Pacientes com mamas densas, então, por exemplo, que tem muita glândula nela, muitas vezes a gente não consegue ver nódulo, mesmo distorções e assimetrias do parênquima, da mama em si. Então, o exame dá inconclusivo, você não consegue enxergar nada. Não é que você está vendo o exame e vê que ali não tem nada. Significa que pode ter alguma coisa obscurecida. Nesse caso, o laudo BIRADS 0 indica uma complementação adicional. Então, significa que aquele exame precisa ser complementado com algum outro da mama. E geralmente, como a gente tem poucos exames da mama para fazer, geralmente a gente complementa com ultrassonografia de mamas. A próxima classificação é a do BIRADS 1, que é o exame absolutamente normal. Significa que a gente não encontra nada na mama, além dos seus dois principais componentes, que é a gordura e a glândula mamária propriamente dita. Esse é um exame mais tranquilo e o mais liso que a gente consegue ter na mama. A próxima categoria é o BIRADS 2. O BIRADS 2 significa um exame também normal, então a conduta é a mesma do BIRADS 1. Mas o BIRADS 2, ele significa que tem alguma alteração ali, mas que ela é 100% dos casos benigna. A gente não vai precisar de biópsia, não vai precisar tirar. Nossa, mas que exemplos que a gente tem? O mais comum são os cistos mamários, aquelas bolinhas de água benignas que não levam a nenhuma alteração importante. Apenas algumas mulheres costumam ter um pouquinho mais de dor. Outra alteração muito frequente, que é BIRADS 2, é, por exemplo, prótese de silicone. Paciente, por exemplo, que já operou a mama e tem uma cicatriz. Entende como isso não é nem nada suspeito de malignidade, nada que precisa investigar? Por isso que o BIRADS 2, assim como o BIRADS 1, indicam apenas o segmento habitual da sua idade. Então, por exemplo, se você tem menos que 40 anos, a gente vai fazer o exame físico completo, uma vez por ano, e a depender do exame, a gente pode individualizar pedindo uma ultrassonografia. Agora, se, por exemplo, você é uma pessoa com mais de 40 anos, aí você vai fazer sua mamografia anualmente. Vamos para a próxima categoria, que é a do BIRADS 3. BIRADS 3 são achados provavelmente benignos. Na enorme maioria das vezes, e aqui a gente está falando de 98% dos casos, isso significa que são lesões benignas, que vão ser só seguidas. Mas existe uma pequena parcela, bem pequena, menor que 2%,
que pode indicar necessidade de cirurgia ou mesmo de biópsia. Por isso, nas lesões categorizadas como BIRADS 3, a gente precisa fazer um segmento mais intenso. Então, a gente vai fazer um exame repetidas vezes a cada 6 meses por um período de 3 anos. Nesses intervalos mais curtos, a gente vai documentar que a lesão não aumentou de tamanho e nem mudou das suas características. Ao final desses 3 anos, se, por exemplo, um nódulo benigno ele permaneceu estável, significa que a gente garantiu que aquilo ali não entrou naqueles 2% de suspeitos de malignidade. A gente entrou nos 98% de chance de ser do bem. E por isso, ao final dos 3 anos, documentamos que não teve nenhuma alteração, a gente vai voltar para o segmento anual, volta para a categoria BIRADS 2. Essa é a exceção, né? O BIRADS 3 é a única categoria que muda para BIRADS 2 ao final dos 3 anos de segmento. Até aqui são todos os exames praticamente tranquilos de se manejar. Então, o BIRADS 1 a gente repete em 1 ano, se for, por exemplo, uma mamografia. O BIRADS 3 a gente vai manter o segmento de 6 em 6 meses no intervalo de 3 anos e depois a pessoa volta para o rastreamento habitual. Mas, no caso do BIRADS 4 e do BIRADS 5, temos lesões de que tipo? Lesões suspeitas de malignidade, no caso do BIRADS 4, e lesões muito suspeitas de malignidade, no caso do BIRADS 5. Essas lesões são aquelas que a gente costuma dizer que são mais feias. Um dos exemplos mais comuns que a gente tem de BIRADS 4 são nódulos mamários irregulares e espiculados. E no caso do BIRADS 5, as temidas calcificações pleomórficas. Nesse caso, a gente tem uma chance considerável de ter o desfecho pior que a gente pode ter quando a gente está falando de um exame da mama, que é o diagnóstico de câncer de mama. Por isso, no caso dessas lesões, de BIRADS 4 e BIRADS 5, como eu disse, na padronização universal, a gente precisa de uma análise de pedacinho dessa lesão, uma análise feita pelo patologista, olhando cada uma daquelas células. Por isso, lesões BIRADS 4 e BIRADS 5 indicam necessidade de biópsia. A biópsia geralmente é um procedimento bastante tranquilo, feito no ambulatório mesmo, não precisa internar. Ela é feita com anestesia local, guiada pelo exame de imagem que achou aquela lesão. Então, por exemplo, na pessoa que tem uma lesão BIRADS 4 por conta de um nódulo feio, irregular, que a gente não consegue ver as margens, que tem sombra, nesse caso, como a lesão é visível pelo ultrassom, a gente vai fazer a biópsia guiada por ultrassom. No caso do BIRADS 5, por exemplo, das calcificações pleomórficas agrupadas, a gente está vendo essas calcificações através da mamografia. Por isso, a biópsia vai ser guiada por mamografia. Finalmente, a última classificação, que é a de BIRADS 6, é daquela paciente que já tem câncer de mama. Então, por exemplo, paciente do caso anterior, a gente tinha um nódulo feio e irregular. A gente fez a biópsia, veio o câncer de mama. Ela vai operar, mas por algum motivo, o mastologista dela achou que seria prudente realizar um outro exame da mama para programar a cirurgia. Nesse caso, esse próximo exame vai ter laudo BIRADS 6. Por quê? Porque ele sabe, o radiologista, todos os médicos envolvidos no cuidado sabem que aquela paciente tem câncer de mama. A gente só está fazendo esse exame adicional para programação cirúrgica, controle de resposta, programação da quimioterapia. Por isso, a classificação ela é bem universal. Vale lembrar que apenas em alguns casos isso pode ser individualizado, por isso, vale sempre conversar com a sua mastologista.